Olá, meninas. Finalmente, nessa aula, a gente vai entrar em ferramentas da disciplina positiva, que são as ferramentas alternativas à punição, tá? Então, ferramentas de educação consciente, mas principalmente aqui da disciplina positiva. É uma aula extensa, tá? Nessa aula a gente vai falar de várias ferramentas, mas eu quis trazer aqui numa aula só para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Prontinho. Ferramentas alternativas à punição. A primeira ferramenta é o olho no olho, né? Que para mim é aquela visão do respeito mútuo, né? Você agachar na altura do teu filho, né? Porque você imagina as crianças, gente. As crianças veem o mundo assim, ó, o tempo todo. Elas estão com o pescocinho levantado. E aí, quando o adulto agacha e olha assim, ó, no olho dela, isso é tudo, né? Isso mostra respeito, isso mostra empatia. Ali você já cria uma abertura para a conexão, né? Para o olhar. E o olho, acho que o olho no olho quer dizer muita coisa. Escuta ativa, né? A gente tem mania de querer falar e falar para a criança. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo. A gente passa o dia inteiro dizendo para a criança o que ela precisa fazer e o que ela não pode fazer. Então, quando a gente para, né, silencia um pouco e escuta a criança, é um sinal de respeito também, né? Por isso que respeito mútuo é um princípio que vai permear aí essas diversas ferramentas. Então, escuta o que a criança tem para te dizer. Escuta a versão da criança da história. Escuta para você entender a emoção que ela quer passar para você entender o que ela está sentindo, para você ter empatia pelo sentimento, para você realmente sentir o que ela está sentindo. Escolhas limitadas é uma ferramenta que a gente tem que estar bem atento, porque crianças ali com 3, 4 anos já não aceitam mais você, né? Falar, mãe, você quer o casaco verde ou o roxo? Elas já vão querer outras coisas, elas querem ver outras coisas, né? Elas já estão ali expandindo. Mas quando são bebês ali, né? Acho que quase 2 anos, né? 1 ano e tanto ali, 2 anos e pouco, que é a idade que a Aurora tem, ainda funciona, né? Assim, enfim, ela tá lá querendo várias coisas, às vezes a criança nem sabe o que ela quer, e você fala, olha só, você vai querer sapato, querer calçar meia ou sapato? Às vezes eu pergunto para ela, né? Eu sempre dou muitas escolhas, assim. Você quer bota ou você quer tênis? Né? Deixar a criança escolher. Isso aí você está dando autonomia para a criança. Só um minuto, gente. Deixa eu mudar o númerozinho aqui. Depois eu esqueço. Pronto. Educar pelo exemplo, né? A gente tem no nosso cérebro neurônios que são chamados neurônios espelho, que são neurônios que eles assimilam o comportamento, né? E quando são crianças eles estão ainda mais ativos, que assimilam as coisas ao redor e aprendem a repetir aquele comportamento. Então, a forma como você lidar com a tua raiva, a forma como você lida com os teus problemas, é a forma que seus filhos vão aprender a lidar. Porque é a forma que eles estão aprendendo, é a realidade que eles conhecem, é o meio que eles crescem, desde bebezinhos. Eles estão com esses neurônios ligados. Então, seja exemplo de paciência, de calma, de empatia, né, de presença e para tudo, né? Assim, por isso que quando a gente educa um filho, a gente evolui muito, né? A gente cria a nossa própria inteligência emocional, a gente revisita a nossa infância. Porque a gente precisa entender quais são as nossas sombras, o que eu preciso melhorar em mim para ser exemplo para o meu filho, para criar um ser humano bom, né? Um ser humano melhor. Então, seja exemplo. Então, controla o seu comportamento, né? Conexão antes da correção, né? Isso também é um princípio. Antes de dizer para o teu filho que está errado, que não pode, se conecta com o sentimento dele, espera ele se acalmar, né? Então,
realmente se conecta antes de chegar gritando e falar um monte de coisa e julgar e dizer que está errado, né? A gente se conecta um pouco com a situação, observa. Ensinar a crianças o que fazer, ou seja, investir tempo em treinamento. Seu filho não sabe, já não nasce sabendo quais são as regras da casa, quais são os limites estabelecidos, quais são os seus valores. Se, por exemplo, dentro da tua casa é uma regra não pular no sofá, invista tempo em treinamento. Seu filho não vai aprender de uma hora para outra, não é a primeira vez que você falar que ele vai aprender. Você vai precisar mostrar para ele onde ele pode pular. Você vai precisar mostrar para ele que aquele é um limite. Então, você vai precisar treinar ele para fazer aquela, né, para cumprir aquela regra, aquele limite, para entender aqueles valores. Né? Então, treine seu filho. Olha, aqui você não pode pular, aqui você pode pular. Treine seu filho, se você quer que ele tire o lixo de casa, gaste um tempo mostrando para ele o que ele precisa fazer, o tempo que ele, né, os detalhes. Então, gaste um tempo, você vai precisar gastar um tempo ali, mas depois seu filho vai aprender, porque as crianças elas estão prontas para absorver, né, para aprender e fazer e colaborar. Demonstre confiança de que a criança consegue, ou seja, encorajamento. Então, ensine a criança como fazer. Então, demonstra confiança, né? Desenvolvimento de autoconfiança e coragem e encorajamento, né? Lembra que é aquela frase, uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Então, encoraje, né? E encoraje sabendo que a criança pode errar, e tá tudo bem errar, e a gente vai encontrar soluções para esse erro. E aí, gente, a gente entra numa questão muito importante, né? Uma diferença muito marcante entre uma educação tradicional e uma educação positiva, consciente, que é o encorajamento versus o elogio, né? O encorajamento, ele vem de coração. A gente está ensinando a criança a ser quem ela é, encorajando ela a expressar o que ela quer, né? As emoções, as vontades, a sentir, a pensar por ela mesma. Em elogio, a gente está ensinando a criança, quando a gente diz assim, né? Nossa, que desenho lindo, a mamãe amou. Né? Tá tudo lindo, tá tudo perfeito dentro da linha. E aí a criança, ela vai querer sempre fazer esse desenho para agradar a mãe, para receber o elogio. E aí essa criança se torna um adulto viciado em recompensas, né? E o elogio é a recompensa né, de saber que você está agradando o outro. E aí quando a gente encoraja, a gente fala: nossa, filha, que bom que você lembrou da mamãe, que você fez esse desenho para a mamãe. Que bom é ser amada por você. Né? Aí a gente está encorajando a criança, a gente está focando não no desenho em si, mas no ato, na ação. Então, essa é a grande diferença. Então, tentar sempre não focar ali na situação, focar no ato da criança, sempre no que a criança está expressando, e não na coisa ali, né? Porque isso vai fazer com que ela busque sempre a aprovação externa, e não a interna. Passar um tempo especial, essa é uma ferramenta que eu indico, assim, para todo mundo que eu atendo, para os pais, os primeiros, né, a primeira coisa que eu falo, organize a sua rotina para você conseguir passar um tempo especial com o seu filho, né, principalmente se for muito pequenininho, é importante a presença da mãe, mas muito importante para o pai, depois dos 2, 3 anos, é muito importante que a criança tenha também um tempo especial com o pai, né, ou seja, e aí a disciplina positiva traz, assim, para diversas idades um tempo específico, né, 15 minutos, mas, assim, eu vejo aqui que precisa de mais, né? Na idade que a Aurora está, que é 2 anos e meio, ela precisa de mais do que 15 minutos por dia de mim. Então, cabe muito você observar teu filho, né? E também a sua rotina, o tempo que você tem. Mas que sejam 5 minutos, mas que esse tempo seja um tempo que você está sem tela, sem celular,
que você está presente, que você fala, filho, o que nós vamos fazer agora? O que você quiser, né? Se ele quer jogar um jogo, se ele quer desenhar, se ele quer brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Normalmente aqui é pega-pega, esconde-esconde. Então, é o que ele quer fazer, o que ele quer brincar com você. Mas nesse tempo você vai estar presente. E a criança se sentindo valorizada, ela muda completamente diversos comportamentos que essa criança tem de inadequação, né? Então, tem um tempo especial. E se você tiver mais de um filho, que esse tempo seja com cada filho especificamente, né? Também um tempo com as crianças, mas se você tiver 2, 3 filhos, um tempo com cada um, para cada um se sentir valorizado, né? Sendo ele mesmo. Preste atenção. Prestar atenção, né? Escuta ativa, prestar atenção nos movimentos da criança, né? Mostre para a criança que ela é importante, e não só quando ela está fazendo alguma coisa errada. Normalmente a gente presta atenção na criança quando ela está fazendo alguma coisa errada. Mas quando ela estiver lá, brincando sozinha também, fazendo as coisas dela, vai lá, chega, dá um oi, dá um beijo e fala, olha, mamãe tá te vendo, tá? Né? Presta atenção que ela seja vista também, né? Não só quando ela está fazendo errado. Pausa positiva, né? Quando a gente entende que a gente está nervoso, que a gente está estressado, que a gente está sem paciência, né? E sua criança já é uma criança maior, ou então tem um outro adulto calmo e tranquilo perto, se afasta, respira, né? A sua criança vai ver contigo e vai aprender esse movimento de, nossa, agora não está dando para mim. E é claro, gente, cuidado, porque quando a criança é muito pequena, a gente não pode deixar, né, um bebê sozinho, uma criança de 2 anos sozinha, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir abandonada, né? Então aqui, como eu sou mãe solo, ou, né, você quando tá às vezes sozinha com o teu filho, eu dou uma pausa positiva perto, né? Eu paro tudo, eu sento, eu respiro, eu falo, olha, a mamãe tá triste, a mamãe precisa de um tempo, a mamãe tá sem paciência, a mamãe sentiu raiva, tá? Então deixa a mamãe acalmar um pouco, e ela vai aprender a forma como você lidar com esse sentimento. Distrair e redirecionar a gente costuma usar com crianças pequenas, né? De 0 a 3 anos ali, bebês. Mas também precisa tomar muito cuidado para ver se essa distração a gente não está tirando uma necessidade da criança, né? Se essa criança está... Então, assim, é mais usado em momentos de perigo, né? De risco, ou então quando se você está com pressa, às vezes, né? Precisa cumprir horário, precisa sair, a gente sabe que isso acontece, né? Às vezes está indo para o pediatra e o neném começa a chorar porque ele quer alguma coisa. Então, nesse momento, usa, né? Distraia, né? Mostre outra coisa para ele, mas cuidado se você não está distraindo o seu bebê de uma fome que ele está sentindo, né? De uma necessidade de carinho que ele está sentindo. Aí você vai, mostra o brinquedinho, mostra uma tela, uma televisão, e tira o olhar para essa necessidade da criança. Então, distrair e redirecionar é muito usado nessa faixa etária, mas cuidado para não esconder ali, camuflar uma necessidade. Usar mais quando a gente precisa mesmo, tá com pressa, ou realmente é uma, né, quer mexer na tomada, aí você vai lá, distrai, mostra outra coisa que não é perigosa. Não adianta você explicar para a criança que é perigoso, né? É um bebê de 1 ano, tá engateando ali 9 meses. Não adianta você falar, filho, aqui não é perigoso, ele não vai entender, ele vai botar a mão de novo. Mas aí você vai, direciona, né, distrai. Acordos e combinados funciona, é bem legal, né? Porque entra na questão da rotina, né? A gente faz um acordo, mas qual que é importante aqui? Não é você que diz qual é o combinado, qual é o acordo. Ele é construído junto com a criança, né? Então, filha, o que você acha de depois da gente comer, a gente tomar banho? Pode ser um combinado, um acordo? Ah, não, mãe, tudo bem. Ah, não, mãe, não quero, quero ver um desenho antes, tá bom. Então, você vai ver o desenho, depois toma banho, combinado? Combinado. Ou, né, enfim, é um exemplo, mas a questão é que seja também combinado com a criança, né? Que tenha ali a sua visão e a visão da criança. Perguntar ao invés de mandar. Ao invés de falar, filho, coloca o casaco agora porque tá frio. Filho, tá frio lá fora, o que você pode fazer para não sentir frio? E isso tem muito a ver com o nosso cérebro, né? Assim, com o nosso sistema reptiliano, que quando a gente é mandado, a gente já entra num estado de atenção, de tensão, né? De estresse, de tipo, de não querer fazer o que aquele adulto está mandando, né? Ou não querer fazer o que aquela pessoa está mandando, né? Igual o teu chefe, dependendo do jeito que fala, não dá vontade de fazer o que o chefe pediu, o que teu marido pediu, né? Se você fala pro teu marido, coloca a toalha em cima pendura a toalha, tira a toalha em cima da cama.
né? É diferente de você, da forma que falar, muda, da vontade de fazer ou não. E aqui a ideia é pergunte, instigue a criança a pensar na solução, né? Filho, o que que a gente pode fazer para arrumar essa bagunça, né? Por onde a gente pode começar? Então, deixa a criança pensar junto, e com certeza, às vezes, ela vai trazer soluções que você não pensou. Roda de escolhas para raiva, eu vou colocar também aqui embaixo, tá? Essa roda de escolhas. Mas também rodas de escolhas são ferramentas da disciplina positiva. Que é justamente você mostrar para o teu filho e falar qual dessas opções você quer nesse momento. Então, se ele está com raiva, às vezes existem opções, né? Qual é a roda de escolhas? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Esse quadrinho aqui, ó. Compartilhar os sentimentos ou desenhar o que você está sentindo. Vamos desenhar o que você está sentindo? Coloca o problema na pauta da reunião da família. Usa fantoches ou bonecos para expressar a raiva. Vamos amassar a massinha. Vamos martelar peças de madeira. E aí você pode criar sua própria roda de escolhas dentro da tua família. É legal. Tipo, aqui eu costumo fazer muito com a Aurora, a gente grita no travesseiro. Tô com raiva, eu quero gritar e grita no travesseiro. Ela me vê fazendo isso, ela faz isso, né? A gente está validando o sentimento da raiva. Todo mundo sente raiva, tá? Quadro de rotina é uma ferramenta que você pode criar junto com o teu filho quando eles são maiorzinhos, tá? Já ali, acho que 3, 4 anos. Mas é legal o seguinte, você cria um quadro grande, né? Faz junto com o teu filho, deixa ele desenhar, enfeitar com adesivo, né? Criar uma questão lúdica ali. E aí, gente, deixa esse quadro mandar na rotina. Você não precisa se estressar e ficar mandando a criança fazer tudo o tempo todo. Mas ele já vai estar falando, depois de escova dente, é hora de dormir. Depois de comer, é hora de escova dente, né? Depois de brincar, a gente vai tomar banho, tá bom? E aí a criança vai querendo obedecer aquele quadro, entendendo que aquilo ali é uma rotina. Mas, mais uma vez, construa a rotina baseada nas necessidades da criança. Né, do que é interessante para a criança, qual horário que a criança costuma dormir, acordar, não vai querer que a criança durma 6 da tarde se ela costuma dormir 9 da noite, e esse é o ritmo dela, né? Então, vamos estabelecendo a rotina de acordo com as necessidades, respeitando as crianças. Reuniões de família, eu também vou colocar aqui embaixo uma lista, tá? Com dicas para fazer reuniões de família. A ideia, gente, é fazer reuniões toda semana, tá? E podem ser reuniões curtas, de 15 minutos. Mas que seja um ambiente legal, em que todos tenham direito à fala, as crianças também falam, né? Que seja um lugar ali onde, e aí é uma dica legal, é tipo, depois de toda reunião a gente vai jogar um jogo juntos, né? Um momento em que a família está junta, descontraída, querendo conversar. E aí, ao longo da semana, quando for encontrando problemas, você vai começando a anotar ali num papelzinho, e esse papelzinho você leva para a reunião, sobre tudo o que aconteceu ali na família que a gente quer conversar melhor. Consequências naturais e consequências lógicas. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque para consequência, essas consequências naturais a gente precisa tomar muito cuidado para não virar punição. Né? O que seria uma consequência natural? Algo que o adulto não interfere, por exemplo. Se você não pegar o guarda-chuva, você vai se molhar na chuva. E às vezes a gente deixa a criança sofrer essa consequência, né? Desde que não seja algo enormemente ruim, mas para que ela aprenda com aquela situação, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não virar punição, né? Para a gente não virar e falar, viu, falei para você que você ia se molhar, porque aí a gente já está trazendo para o ego, né? E isso não está agregando em nada a educação para a criança. Consequência lógica é quando existe interferência do adulto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a consequência lógica não virar punição. Né? Então, normalmente, eu indico usar outras ferramentas. Mas o que seria uma consequência lógica? Por exemplo, seu filho quer levar um brinquedo para a escola e não pode. Né? Qual que é a consequência lógica? Filho, quando chega lá, a professora vai tomar. Né? E aí você pode falar, você quer deixar com a mamãe ou você quer que a professora tome? E aí a criança pode escolher, não, vou deixar com a mamãe, não, vou levar e vou deixar a professora tomar.
tá? Mas presta sempre muita atenção para que não vire uma punição, para que você não entre no lugar do tipo, viu, te falei, te avisei que isso ia acontecer, né? E aí fica punindo a criança, julgando a criança. Então, eu prefiro assim, eu estou colocando aqui porque são ferramentas que existem, né? Mas que a gente precisa, existe sempre um sinalzinho vermelho aí para tentar não usar essas consequências lógicas e naturais. Evite pressão social, isso é muito importante, gente. Sempre pega teu filho, leva para um cantinho para conversar. Não vai tentar ali, usar a ferramenta na frente da sala de aula, da frente dos amiguinhos, da frente da família, porque as pessoas vão julgar, vão interromper, seu filho pode se sentir machucado, porque você não vai se sentir à vontade, você vai estar sempre preocupado com o que os outros estão pensando. Então, sempre que for falar com teu filho, conversar alguma coisa, chama no cantinho, tá? Mesmo que seja com o irmão, né? Às vezes a criança se sente desvalorizada porque o irmão tá ali vendo. Então, traz para o cantinho só vocês dois, né? Na intimidade, vocês conseguem resolver de uma forma muito melhor. E muito importante, feche os olhos e relembre da tua infância. Para você conseguir se colocar no lugar da criança, gente. Começa, né? Para a gente se conectar com a nossa criança interna. Olha para dentro, pensa, nossa, o que eu sentia quando eu queria colocar milhares de roupas e minha mãe não deixava, minha mãe brigava comigo, minha mãe me batia, minha mãe me humilhava, né? O que eu sentia quando eu estava tomando banho, estava tão gostoso, água quentinha, minha mãe queria que eu saísse, né? O que eu sentia quando minha mãe pedia para eu sair da frente da televisão. E a gente se conecta, a gente entende os sentimentos das crianças e traz empatia, tá, gente? Então é isso, sei que foram muitas ferramentas, tentei aí resumir, mas acho que ficou claro. E vou deixar aqui embaixo também materiais para vocês explorarem mais algumas dessas ferramentas, tá bom? Um beijo, obrigada.